graça e paz. Tudo bem com você? Eu tenho certeza que sim. E sei também que vai ficar ainda melhor, porque é exatamente isso que acontece sempre que nos expomos à palavra de Deus. Sempre que a palavra alcança o nosso coração, ela produz vida, crescimento, maturidade, e eu sei que é o que vai acontecer com você, assim como sempre tem acontecido, fazendo, meu irmão, com que você desfrute de dias melhores, um após o outro, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Eu quero começar, querido, lhe fazendo uma pergunta. Como você contaria a sua vida? Como você costuma narrar os acontecimentos que o cercam? Eu sei que, com certeza, você já ouviu pessoas falando das suas próprias vidas, narrando acontecimentos. É interessante, queridos, quando a gente observa isso, é como as pessoas costumam narrar as suas próprias histórias. Eu sei que você já ouviu pessoas falando das suas vidas, das suas próprias vidas, de uma forma como que lamentando, murmurando, de uma forma entristecida por causa das coisas que acontecem. Eu sei também, queridos, que você já ouviu pessoas contando histórias de superação, histórias de conquistas, e existem aqueles também que, quando falam a respeito da sua própria vida, falam de uma forma alegre, de uma forma leve, até mesmo divertida, não é mesmo? É interessante, queridos, observar isso, porque quando a gente percebe como as pessoas falam daquilo que acontece com eles mesmos, a gente percebe também o que cada um evidencia ou o que se torna ao longo da sua história mais importante para cada um. Você já percebeu também que pessoas com histórias de vida muito parecidas podem narrar a sua própria história, a sua vida, de maneiras tão diferentes? Isso não acontece, não é verdade? Por quê? Por causa daquilo que cada pessoa está predisposta a selecionar no que diz respeito às suas lembranças, às suas memórias. É interessante também, queridos, que existem, formas de se contar até mesmo acontecimentos difíceis de uma forma positiva. Não é verdade? Existem pessoas que sabem narrar momentos difíceis da sua vida de uma maneira boa, de uma forma divertida, alegre, leve, porque souberam, naqueles momentos, extrair aquilo que de melhor elas poderiam enxergar. Eu queria, queridos, que você, que fez essa reflexão, observasse algo importante. Ainda que você não seja necessariamente um bom contador de histórias, a Bíblia nos inspira, queridos, a sermos um excelente selecionador de memórias. Ainda, meu irmão, que você, de uma forma natural ou por causa do seu jeito mesmo, não seja alguém que, quando conta uma história, consegue captar, chamar a atenção das pessoas. Existem alguns irmãos que são muito bons nisso. Quando estão contando qualquer coisa, prendem a atenção, Ainda, meu irmão, que você não se veja dessa forma, você pode ser e precisa ser um excelente selecionador de memórias. Pastor Perilo, há alguns dias atrás, na nossa igreja, ministrando, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: a incredulidade não é somente resultado de não saber, é também resultado de não lembrar. E, queridos, ouvindo o que ele disse, eu pensei também, meditando sobre isso, eu lembrei também que a incredulidade é resultado de não saber, não só resultado de não saber, mas também resultado de não lembrar ou lembrar das coisas erradas. Muitas vezes, queridos, a gente permite que as piores lembranças de acontecimentos que nos cercam acompanhem a nossa vida. Mas eu queria, queridos, que você me acompanhasse na leitura de uma história que eu sei que você conhece bem, e vamos ver os exemplos que essa história nos oferece. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel,
capítulo 17, a partir do verso 24. Você conhece bem a história de Davi e Golias. Então, você pode abrir comigo. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 24, a Bíblia diz assim: todos os dias, ou todos os israelitas, vendo aquele homem falando a respeito de Golias, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas coisas, aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Queridos, olha que coisa interessante. Eu sei que provavelmente, muito provavelmente você já conhece a continuidade da história. Um pouco mais à frente nós vamos ler Davi falando a respeito de como ele livrou as ovelhas do leão e do urso. E eu queria, queridos, convidar você a refletir, a pensar um pouco aqui a respeito de Davi. E dessa impressão ou dessa leitura, da forma como o irmão de Davi fala com ele nesse momento. Conheço a tua presunção. A Bíblia, essa palavra também pode ser traduzida como orgulho, como arrogância, insolência. Queridos, mas é interessante, queridos, que a forma, como Davi se apresenta ali e a curiosidade que ele demonstra em saber aquilo que seria dado como recompensa para quem ferisse o filisteu, mostra um padrão de comportamento, mostra um perfil que Davi tinha e que foi identificado pelos seus próprios irmãos. O irmão que falou com ele, é possível até que ele já estivesse imaginando o que Davi poderia fazer. Eu acredito, queridos, que Davi sabia muito bem selecionar as suas memórias. Davi sabia contar boas histórias. Davi sabia extrair das experiências que ele tinha o melhor de cada uma. E nós podemos confirmar isso nos versículos seguintes. E eu não sei se você já observou também, queridos, quando algumas pessoas têm uma tendência a sempre contar o lado bom das coisas, é possível que elas sejam tidas como arrogantes, presunçosas. Isso é possível que isso aconteça. Mas sabe, queridos, quando você sabe contar as coisas da forma certa, não exaltando você mesmo, os seus feitos, mas os feitos do Senhor e as intervenções dele na sua vida, querido, pode ter certeza que você sempre estará fazendo a coisa certa, exatamente como Davi fez aqui. Davi contou a história dos livramentos que ele recebeu do Senhor para proteger as ovelhas. Ele contou para Saul, e eu acredito, queridos, que Davi fazia isso sempre, quando ele contava para os irmãos as coisas que aconteciam com ele. Por isso, eu acredito que ele ganhou essa fama junto aos seus irmãos, de arrogante e de presunçoso. Você vê que, muito provavelmente, era um perfil que Davi, era uma forma de Davi ver a vida dele, fazer uma leitura dos acontecimentos e a compreensão que ele tinha com respeito ao agir de Deus, favorecendo ele. Por quê, queridos? Porque eu acredito que você saiba também
que não são somente leão e urso que comem ovelhas. Eu estava pesquisando um pouco a respeito disso, e sabe, queridos, as ovelhas, elas são animais que frequentemente são atacadas por cobras, cachorros, por lobos e até mesmo por águias. Mas Davi, né, e eu acredito que as ovelhas que Davi cuidava, eu acredito, queridos, que elas devem ter sofrido ataques de outros tipos de animais. A Bíblia não fala, é possível que sim, é possível que não, mas talvez algumas ovelhas, pode ser que tenham se machucado em algum momento por causa dessas investidas de animais ferozes. Mas sabe, queridos, Davi soube selecionar as suas memórias. Vamos ver o que diz a sequência do texto. No versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és moço ainda, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Veja, queridos, que interessante. Quando a gente olha com mais detalhes o que aconteceu, a ovelha, ela estava na boca do leão. Muito provavelmente, queridos, essa ovelha pode ter se machucado um pouco. Você concorda comigo? Mas Davi coloca o foco no livramento. Davi coloca o foco na vitória. Davi coloca o foco, querido, na conquista. Davi, meu irmão, não se concentra em detalhes que naquele momento não poderiam colaborar para a convicção que ele precisava ter por dentro para esse desafio que estava diante dele. E ele diz, ainda mais no versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha que interessante, queridos, como nós vimos nos versículos anteriores, para o irmão de Davi, ele foi arrogante. Mas quando você conta as suas histórias de vitória, de conquista, e entende como Deus agiu para te livrar, para te proteger, para te guardar, para fazer com que você tivesse bom êxito, meu irmão, isso não é arrogância, não. Isso é saber reconhecer quem Deus é na sua vida, entendendo, querido, que você precisa mesmo selecionar as boas memórias, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, como o texto lá em Lamentações, no capítulo 3, diz o profeta Jeremias, falando, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Foi exatamente o que Davi fez. Para esse momento, querido, ele tinha que trazer à memória aquilo que traria a confiança que ele precisava para vencer esse desafio. E não só para ele, mas para Saul e para todos os homens. Sabe, queridos, diante de grandes desafios, diante de coisas que se levantam contra você, contra nós, como nesses dias em que temos vivido, que você saiba, meu irmão, selecionar bem as suas memórias. Não importa que você seja um bom contador de histórias ou não, que você seja um ótimo selecionador de memórias, que você traga à memória, meu irmão, os livramentos, as intervenções divinas na sua vida, para que você entenda, para que você possa nutrir no seu coração a convicção de que, como o Senhor te livrou lá atrás,
como o Senhor te guardou, te protegeu, como o Senhor, meu irmão, te manteve bem, te manteve íntegro. Vai acontecer assim, meu irmão. Tenha plena convicção de que assim como foi lá atrás, vai acontecer assim. Vai acontecer no dia de hoje e vai continuar acontecendo. Assim, meu irmão, você vai se manter de pé, por dentro, pronto para vencer, para passar por qualquer desafio. Existem outros versículos no livro de Salmos que eu gostaria de compartilhar com você. No Salmo capítulo 9, versículo 1, o texto diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. No Salmo 145, versículo 6, a Bíblia diz: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Você tem, querido, experiências de maravilhas, experiências de grandezas, de coisas que Deus fez. Que Deus fez, meu irmão, para que você pudesse estar aqui hoje, bem, cheio de fé no seu coração, cheio de confiança, cheio de convicção com respeito àquilo que Deus é capaz de fazer por nós. E para finalizar, no Salmo 118, o próprio Davi diz: o Senhor é a minha força. Salmo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei. Antes viverei. Meu irmão, você não vai morrer. Você vai viver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não é para contar murmuração, não é para contar sofrimento, não é para contar lamúrias. Não. É para contar as obras, os grandes feitos, as maravilhas do Senhor. Eu sei, querido, que grandes coisas esperam você. É assim, querido, que você vai se manter de pé. É assim que você vai se manter bem. Você não vai morrer, meu irmão. Você vai passar por isso, firme, inabalável, porque a tua vida tem um propósito em Deus, poder testemunhar a grandeza dele para você mesmo e para tantos outros. Você não vai morrer, antes você vai viver para contar as grandes obras, os grandes feitos do Senhor. Que seja assim, meu irmão, sobre a sua vida, que você guarde os seus pensamentos, guarde as suas lembranças e que nesse momento se levante dentro de você as experiências que você teve de fidelidade do Senhor na sua vida e seguiremos juntos, mais firmes, mais fortes, para engrandecer o nome do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó.
sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.